Já passaram 2 anos e continuo com certezas, com dúvidas, com medos e alegrias, mágoas e pensamentos loucos, até porque a jornada não para. E já sabem, aqui somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Somos Todos Malucos, nesta nova temporada que já vai longa e isto aqui já sabem, eu não sei quando é que isto vai parar, vou fazendo. Quando achar que devemos fazer uma pausazinha, fazemos, mas por enquanto vamos continuando. Cliquem nas notificações, sigam o podcast, partilhem estas conversas, venham aos comentários, porque sabem que eu venho muitas vezes aqui aos comentários também falar convosco. Existe um Patreon agora, podem se tornar patronos, o que vos permite colocar perguntas aos convidados, ter acesso a giveaways só para patronos, ter acesso a bilhetes para espetáculos. Há um canal de Telegram onde conversamos, portanto há muita coisa a acontecer para quem é patrono e é uma maneira também de ajudar a produzir os conteúdos deste podcast e outros que eu produzo. O convidado que eu trago aqui hoje é um tema, vem abordar um tema que eu já queria abordar há algum tempo e de uma maneira curiosa acabei por conhecer o convidado de hoje. Porquê que eu digo curiosa? Porque eu cheguei até ela através de uma pessoa que afinal não era a pessoa que eu estava a pensar, mas tomei conhecimento. Foi uma confusão do caraças, basicamente. Mas foi muito curioso, porque não tinha nada a ver com o tema e de repente está aqui uma pessoa sobre um tema que eu queria falar. O Davi Barbosa é astrofísico, é investigador de doutoramento no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e também na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Já investigou uma coisa que eu abordo todos os dias, enchamos de galáxias, e atualmente estuda também galáxias distantes. Quem nunca estudou? Gosta de divulgar a ciência, tem um podcast sobre ciência, filosofia e teologia que se chama O Grandemente, que foi exatamente aí que eu o encontrei, mas mais do que isso, é um homem de fé em Deus. E este é o ponto de partida para a nossa conversa. A ciência, a astrofísica e Deus. Como é que isto tudo se relaciona? Davi, muito obrigado por teres vindo. Por estares aqui. É Davi, não é Davi? É Davi. Davi, sim, exato. Então é Davi. Não. Davi é mais brasileiro. Não, vou dizer, é Davi. Davi sem D. Pronto. Exato, Davi. Davi. Estás em Portugal há 3 anos, não é? Vieste para cá fazer Exato. O teu doutoramento. Vives cá sozinho? Não. Não. Estou aqui com a minha esposa. Ela também é desta área da ciência, não? Ela é de uma outra área da ciência. Ela é mais das ciências médicas. Ok. E ela também está a estudar cá, não? Não atualmente. Ela está tentando uma posição. Sim. Mas ela estuda mais o envelhecimento, como que as células se envelhecem, os telômeros, essas coisas assim. Portanto, gente da ciência em tua casa, é isso? Pois é. Somos 100% cientistas lá dentro. Somos só nós dois. Né? Mas isso é que é muito curioso. Vocês são 100% cientistas, estudaste ciência, astrofísica, que é um tema super interessante. Como é que um homem da ciência é também um homem crente em Deus? Olha, essa pergunta é muito boa. Na verdade, eu acho que é quase que o contrário. Como que um homem da ciência não pode ser também crente em Deus? Então. Porque, assim, quando a gente vai ver os principais cientistas de todos os tempos, cientistas com C maiúsculo, diria assim, né? Tipo, sim. Einstein, Pascal, Pasteur, Boyle, Faraday, Mendel, Maxwell, Planck, Heisenberg, Newton. Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre física. A maioria das pessoas não sabem. Em volume. Sim. Ele era um aficionado sobre o livro de Daniel, sobre o Apocalipse também. Então, eu acho que quando a gente... Eu sou da seguinte opinião, que boa teologia e boa ciência sempre estarão em concordância. Essa é a minha visão. Tu achas que estavas a dizer isso e realmente eu já li muitas cabeças da área da física e da astrofísica falarem exatamente sobre Deus. Tu achas que eles à partida eram homens de Deus e que se tornaram homens da ciência para encontrar Deus, para justificar a existência de Deus? Olha... Tipo, porque há uma parte racional que pode dizer eu acredito em algo que é maior do que eu, mas que
deve haver provas disto. Então eu vou procurá-las. Bom, esse é o ponto de partida da ciência moderna. Sim. Então, por que o universo é inteligível? Essa já é uma premissa, né? Eu vejo um fenômeno e sei que se estudá-lo eu vou compreendê-lo. E vai fazer sentido. Então, a ciência moderna se dá nesse pano de fundo cristão, né? Que um ser, Deus, no caso, fez o universo de maneira intencional, e então eu posso entendê-lo. Se eu posso entendê-lo, então faz sentido eu investigar e procurar as coisas. E é justamente esse ponto que começa a ciência moderna, a ciência como a gente conhece hoje, com a premissa, com o fundamento de que eu vou olhar, vou observar e vou conseguir entender, porque ele é inteligível. Sim, sim, é inteligível. Ou seja, é como se é inteligível, inteligente, é como obriga a premissa de que algo terá de existir antes disso. Será? Olha, essa também é uma questão muito, muito interessante. Quando a gente fala antes disto, talvez está se referindo antes do universo. Sim. O que já é uma pergunta que cientificamente já está errada. Porque o universo simplesmente existe. Não, porque a teoria do Big Bang é justamente o início do espaço e do tempo. Sim. Então perguntar o que é antes do tempo é quase um erro de categoria do gosto da cor, algo assim, não sei. Sim. Mas eu vou entrar nessa, eu vou filosofar junto com você. A causa do universo, para mim, ela tem que ser externa ao universo. E se o universo é o próprio espaço-tempo, essa causa precisa ser atemporal. Ela precisa... existir para além do espaço e do tempo. Exatamente. Essa causa não depende desse efeito, né? Mas como é que a ciência não é que... Pois, é muito... Porque tu começas... Eu quando começo a pensar muito nestas questões, começo a ficar com dores de cabeça. Eu também. Eu também, né? Porque... como é que... se existe espaço e tempo, e se tu encontras ordem nas coisas e é inteligível, portanto, se tu consegues entender, há quase essa necessidade de isto não pode ter nascido do nada. Até porque tu aprendes que nada vem do nada. Pois é. É claro que isso depois vem a convicção pessoal de cada um com essas interpretações, né? Então, a ciência, no máximo, ela nos dá os dados e o que eu faço com isso depois? Como que eu vou pensar e trazer conclusões disso? Mas, realmente, não pelo que a gente não sabe. Aquela história do Deus das lacunas, né? Sim. O que eu não sei, eu ponho Deus. Não, vamos fazer o contrário. Pelo que a gente sabe. Tu consegues colocar Deus naquilo que sabes? Na verdade, eu vejo da seguinte maneira. Eu tenho duas opções. Observar um fenômeno ou alguma coisa e pensar, será que isso surgiu espontaneamente? Ou será que isso foi planejado? Tem coisas que surgem espontaneamente. Por exemplo, você olha para uma nuvem e está com o formato de um coelho. Né? Não vou dizer que alguém foi lá e... Foi Deus que teve, olha, vou fazer um coelho agora aqui. Pois não, existem coisas... Por exemplo, não sei se as pessoas conseguem ver essas letras. Sim, as letras aqui. Pode, às vezes, formar uma palavra aí... ali de forma aleatória? Pode acontecer. Mas, assim, você formar aleatoriamente o livro de Shakespeare, eu acho que já é um salto um pouco... Porque quando a gente olha... Não é a minha área da biologia, mas também me fascina quando a gente olha, por exemplo, o conteúdo de uma ameba. Os seres mais simples do que nós dois aqui. Eu devo ter trilhões de células, estou precisando perder algumas. Mas, assim, o conteúdo da ADN, né, do DNA de uma ameba, dá para preencher, considerando o ATCG, que são letras, né, como se fossem letras, mais ou menos, acho que, não me lembro, cerca de 100 volumes de uma enciclopédia britânica. Sim. Então, é muita coisa. Então, eu diria, respondendo a sua pergunta agora, eu dei uma volta, né? Sim, mas eu estou entendendo, sim.
Eu acho que eu consigo dizer que é mais razoável, para mim faz mais sentido, dizer que o universo e a vida foram planejados, foram feitos por uma mente, e aí depois a gente pode discutir quem é essa mente, se para você é uma força, se para mim é Deus, o Deus bíblico. Sim. E aí depois, isso já é teologia. Já é exatamente. Teologia, sim. Mas para mim faz mais sentido, é mais razoável, eu diria. O teu Deus é um Deus... tu és evangélico? Não. Sim, sou cristão protestante, sim. Ok. Mas acreditas em tudo o que está na Bíblia da forma como está? Ou entendes a Bíblia também como um livro que precisa da sua interpretação? Olha, para mim, a Bíblia, como eu sou crente, como eu sou cristão, ela é a palavra de Deus. Dito isso, é claro que também que as implicações históricas e filosóficas tem coisas ali dificílimas de serem entendidas. E certas parábolas que têm o seu contexto. Exatamente. Entender o contexto histórico é super importante. A gente está falando, por exemplo, do Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico antigo, existiam muito menos palavras do que hoje. Então, você pensa, foi escrito por um povo que está no deserto, que fala uma língua super primitiva, com poucas palavras. Sei lá, que uma palavra tinha 5, 6 significados. E não é só isso, é um povo super primitivo que vivia na violência, onde tudo se geria muito pelo confronto, não é? Exato. Portanto, há certas parábolas que só fazem sentido naquela interpretação, naquele período, não é? Por isso que eu diria que é uma coisa que consome a vida, assim, né? Não é ler e está pronto. É algo que você precisa se dedicar, estudar, buscar fontes também paralelas de livros históricos e coisas, porque fazendo isso você consegue extrair melhor esse ouro, assim, né? Essa riqueza que, para mim, eu considero as escrituras. Né? Mas é interessante essa perspectiva até que tu estavas a dizer, porque, por exemplo, a astrofísica tem como objetivo de estudar o universo observável, não é? Usando os métodos científicos, a experiência, a verificação, a modelagem matemática, não é? Como é que tu consegues encontrar Deus nisto tudo? Olha, na verdade, eu o encontro apesar de estudar ciência. Eu encontro ele quando eu acordo, quando eu vou tomar meu pequeno almoço, e não tem como não encontrá-lo no meu trabalho. Então. Bom, eu me sinto, assim, privilegiado, porque no livro de Romanos, no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 20, diz que o eterno poder e a divindade de Deus podem ser vistas nas coisas criadas. Traduzindo, uma maneira de você acessar a divindade e o poder de Deus é observando a natureza. E é claro que quando eu observo a natureza, através do meu trabalho, eu não estou lá para procurar Deus, nem para testá-lo, nem para prová-lo a ninguém. Eu estou observando as obras dele, na minha perspectiva, Sim. Na minha cosmovisão. E eu diria que não consigo dizer nesse ponto. Eu vejo ele em tudo. Mas é claro que eu, ao mesmo tempo que separo as coisas, também as junto. Então, eu, sei lá, no paper que eu vou escrever, eu me limito ao que os leitores, o referir do paper vai Sim. a explicação que ele quer, né? e que é verdadeira, é uma explicação verdadeira. Vais à explicação física, a explicação... E não digo o motivo. Ok. E quem, né? Então, assim, a Bíblia, ela é muito, assim, descritiva no sentido de por quê, qual o propósito. E agora a ciência pode fazer as perguntas, como que acontece? Tem gente que desassocia as coisas e tudo bem, mas eu não consigo não associar. Sim, porque há aqui...
tu vives, quando tu dizes isso, tu observas o poder de Deus e a obra de Deus em tudo aquilo que te rodeia, não é? E observas sobretudo naquilo que foi criado, na natureza, no cosmos, e tu observas essa ordem. Há uma ordem, não é? Há uma ordem, há uma razão pela qual as coisas acontecem. E isso, do meu ponto de vista, já para mim é quase uma impossibilidade do acaso. Por exemplo, eu li um livro que se chama Le Pensée de Dieu, o pensamento de Deus, que é de dois físicos que já morreram, dois gêmeos franceses que eram muito polémicos. Eles tinham um nome, eu acho que eles eram de ascendência polaca. E este livro só existe em francês. O meu francês não é assim grande coisa, então eu tive que ler o livro tipo metade com o tradutor do Google, estás a ver? Sim. Mas era brutal, porque eu não sendo um físico, não é? Mas há muita coisa ali que eu não tive resposta para aquilo, como por exemplo, eu tinha isto escrito aqui, que muita gente argumenta que realmente a consistência e a ordem nas leis de físicas que governam o universo sugere uma ordem divina, ou um design inteligente, não é? O valor da radiação cósmica de fundo, não é? Que é a luz primordial, não é? Exato, sim. Portanto, em micro-ondas, a luz primordial terá sido a que deu origem ao Big Bang, não é? Aquele rastro de luz que ainda existe. É um produto do Big Bang. Exatamente, que até deu origem a um prémio Nobel nos anos 90, se não me engano. Exatamente, no laboratório Bell. Exato, que foi o encontrar esta radiação cósmica. Até uma curiosidade, não sei se você sabe, quando eles viram esse ruído, né, essa radiação, eles acharam que era dejetos de pombo. Sim. Nas antenas de rádio. Sim. Limparam e tudo, não, e continuava aquela radiação de fundo e porque é que eles perceberam que não era dejetos? Porque essa radiação, para além de não ter desaparecido, era constante, não é? É um valor, isso é que é o curioso, porque é um valor fixo, não é? É um valor constante e fixo. Assim, na verdade, quando a gente olha para radiação cósmica de fundo, a gente tem um mapa, né, de todo o universo, e, na verdade, ela não é constante, assim, um valor fixo, mas ela tem poucas flutuações. Então, os valores máximos e os valores mínimos existem, não é um valor chapado, assim, Sim. Mas a flutuação é bem mínima. Mas o curioso é que está provado cientificamente que se o valor não fosse esse, o universo não existiria como existe hoje. Provavelmente nem existiria, não havia ordem. Olha, era um caos completo, não é? Não só isso, mas existem muitas outras constantes antrópicas, digamos assim, já estou sendo mais específico, né? Que Sim. Para que nós estejamos como estamos agora. Então, por exemplo, até a fração do oxigênio e o nitrogênio que a gente respira agora. Se fosse com um pouco mais de oxigênio, teria combustão espontânea. Que maravilha. Estralar o dedo e ia pegar fogo aqui. Ou então, se tivesse menos, a gente não ia conseguir respirar. A água, assim como ela é. Então, a distância do Sol correta, esse planeta maravilhoso com campo magnético, senão a gente já está torrado pelos raios cósmicos. É importantíssimo ter também um satélite. Então, é muita coisa que se a gente for colocar em probabilidades versus probabilidades. Tu tens o número mágico, não é? Constante estrutura fina. Pois é, exatamente. Que é 137, sim. Não é? Ou melhor, é 1 sobre 137, eu não sei de cor, é 137.035999913. Ou seja, este número é um número mágico que basicamente marca a carga dos eletrões, a carga da existência dos átomos, marca tudo, basicamente. Exato. E o curioso é que este número 137.035999913, bastava variar uma décima para isto ir tudo à merda. Olha, em bom português. Pois mas... Isto para mim, eu ouço isto e isto prova que não há acaso. Olha, existem contra-argumentos. Então, eu também os estudo e penso sobre eles, mas não são... Eu continuo no final, até agora, dizendo, olha, para mim é mais razoável dizer que é intencional do que aleatório. Por exemplo, alguém poderia dizer, mas e aquela história dos multiversos com infinitos universos, onde cada universo vai ter um valor diferente do outro em todas essas constantes,
e o nosso é um que deu tudo certo. Mas tu não tens o conhecimento dos multiversos. Exatamente. Não, Portanto, isto é uma teoria. Isto é um facto. é fé. Sim. Na verdade, nem é fé do tipo bíblico, do tipo cristão, porque a fé bíblica e cristã, ela é diferente do que a maioria das pessoas pensam que é fé. A fé na fé é fideísmo, né? Então, se eu falar, olha, pula da janela que você vai sair voando, e você acredita em mim, isso não é fé. Isso é burrice. Exatamente. Pois é, ou algo nesse sentido. Mas se eu sou um instrutor de paraquedas, você me viu dobrando o seu paraquedas, você já me viu pulando, eu pulo junto com você, e aí eu falo, puxa a corda, que agora isso é fé. Primeiro, você teve alguns fundamentos que você foi construindo essa caminhada, né? E depois isso aflora, mas não a fé na fé do zero. É uma caminhada, é uma semente que... A fé no zero, a fé do zero não existe. Achas que existe? Olha... É só loucura, se calhar. Eu diria que sim. Mas essa é a interpretação que as pessoas, digamos assim, que não gostam de religião, não gostam desses assuntos, acham que a fé significa isso. E até é bom desmistificar, né? Que a fé verdadeira... Bom, deve ter vários tipos de fé. A gente pode agora, por exemplo, criar uma nova religião aqui. Raminhonismo, não sei. Exato. Igreja de António Raminhos dos últimos dias. Algo assim, e vamos estabelecer o que é fé. Mas, assim, a fé cristã bíblica, ela é com fundamento. Ela tem... A própria definição de fé na Bíblia é firme e fundamento. Isso parece que não tem nada a ver com a palavra fé, né? Mas firme fundamento, sim. Exatamente. Das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. Quem é que fez esta separação entre a fé e a ciência? Olha, queria saber também. Eu tenho uma ideia. Então diga lá. Primeiro, obviamente, o homem fez a separação. E eu acho que a separação nasce do ego. Com certeza. Não achas? A necessidade do homem está no controle e dizer quem é que manda. Porque se tu reparares, quando se começa a desenvolver exatamente a ciência, porque a ciência e a física no século XVIII era moda. Moda no sentido, tinha os grandes pensadores que estavas a referir, a maior parte deles são do século XVIII, século XIX, por aí, exato, sim, início do século XX. O que eu quero dizer é que esta descoberta de tudo aquilo que nos rodeia, e eu acho que a capacidade de percebermos e de manipular e de compreendermos, se calhar fez com que o homem separasse ele que ser o seu próprio Deus e entender do género, eu não preciso de Deus para nada porque eu sei fazer isto. Pois é, nesse pano de fundo surge o chamado iluminismo, né, que coloca essa ideia antropocêntrica, né, o homem está no centro e nós que decidimos e nós somos a... Então, realmente, eu diria que, assim, quando a gente encontra explicações, a gente tem a tendência de querer excluir a causa, né? Olha, eu sei, esse pão, estou imaginando um pão aqui, tá? Eu sei que o Davi tá doido, não tá vendo pão não. Mas assim, saber a receita do pão não exclui o padeiro, eu diria, né? Sim. Então, essa... Exato, eu também sei fazer um pão. Ah, é mesmo? Sei fazer um pão. Você tá falando pegar o pão, passar manteiga ou fazer o pão? Eu sei fazer um pão, mas não sou padeiro. Olha aí. Então, exatamente. Não é? E isso não exclui a beleza da padaria, né, e tudo mais. Acho que essa conversa está bem portuguesa, falando de comida, né? Exato, falar de pão. Padaria portuguesa, do Manel, né? E eu tenho o bigodinho e tudo, olha. Olha, você está muito português com esse bigode. Pro estereótipo brasileiro, todos os portugueses têm bigode e uma caneta aqui, ó. Exato, olha. É verdade, é verdade. Mas eu acho que sim, eu acho que a separação nasceu muito do ego, da capacidade de querer controlar, mas por outro lado, o não saber certo, acho que depois muitas pessoas da ciência que não são crentes
também ignoram aquilo que desconhecem. Ou seja, não querem, não querem colocar a hipótese de ser Deus ou de que não sabem. Simplesmente ignoram. Olha, eu diria até que muitos realmente é isso que você falou. Não querem considerar a hipótese. Isso já é ciência. Porque isso coloca... Exato. É que isso é anti-ciência. Porque Exato. a ciência é colocar a hipótese. Exato. E colocar perguntas e procurar as respostas. Olha, eu ouvi uma frase essa semana que mexeu um pouco comigo. Que hoje em dia, o lugar dos debates mais acalorados e interessantes não é mais a universidade. É a internet. Mas era para ser a universidade, o lugar das ideias, o lugar dos debates. Apresenta a sua ideia e vamos... Sim, vamos debater. Vamos colocar vamos discutir, exatamente. Mas hoje já existe as premissas, né? Olha, se não for sobre o naturalismo, né, filosófico, se não for apenas considerando matéria, energia, espaço e tempo, a discussão não entra aqui, não tem espaço. Isso, para mim, na minha concepção, é um erro gravíssimo e que nos pode estar tolindo de coisas maravilhosas, assim. Por exemplo, esses outros pensadores que a gente conhece foram super influenciados pela fé que tinham. Sim, sim. Então, assim, não estou dizendo que apenas se faz boa ciência com crentes, mas é que a verdade é que também se faz boa ciência com crentes. Né? Tu tens problemas em ser crente e ser astrofísico? Já te deu chatice? Eu diria que é por isso que eu tenho um podcast também. Porque eu me ia lá na igreja, né? E aí, Davi, o que você faz? Eu sou astrofísico. Já me chamaram de herege. Sério? Sério. Curioso, não é? Pois é, e a pessoa não tinha a menor ideia do que era astrofísica, eu acho. Enfim, mas ela já sabia rotular, né? É um herege. E quando eu, às vezes também conversando com os meus colegas de trabalho, então, domingo eu vou na igreja, vou tocar o baixo lá no... e aí, então, mas você é crente? Sou? Pô, mas aquele negócio de Adão e Eva... E aí eu me vi, em um certo momento, sendo um tradutor. Então eu me via na igreja traduzindo o que é ciência, o que é astrofísica, o que é o Big Bang. Agora faz sentido. E eu me via também com os meus colegas da academia traduzindo o que é realmente fé, que não é aquilo que eles pensavam ser, na maioria das vezes. Então começaram a dizer, Davi, que você não faz um podcast também e começa a mostrar para mais pessoas essa tradução. Então eu era meio translator ali da ciência e essas coisas. Bíblia. E sim, não sou um expert, eu tô nessa caminhada, mas e também deixo claro, eu não falo em nome de nenhuma igreja, de nenhuma entidade religiosa e de nenhum instituto de ciência também. Ali sou eu, e aqui também. Sim, é a tua opinião, a tua ideia e aquilo que és tu a pensar. Exato, e eu me sinto livre o suficiente para falar o que eu penso. Embora, às vezes, eu diria que as pessoas, a própria internet quer nos limitar, né? Olha, você é da ciência, não fales disso. Mas eu me sinto livre. E rotula, não é? Exato. És da fé, portanto, és um fanático ou és burro por acreditares em algo que não existe. Uhum. E se és da ciência não podes acreditar. Há aqui uma ideia também de superioridade, se calhar, que existe, não é? Exatamente. Não é? Ela, mais uma vez, tem a ver com o ego. Tem uma história que eu acho fantástica. Assim, é uma anedota, né? Uma piada. Sim. Que existia alguns cientistas escalando uma montanha, a montanha da sabedoria, a montanha do conhecimento. Estavam lá escalando. Sou alentejano, né? Escalando, né? Estavam lá escalando, enfim. E aí, de repente... Eles chegam num platô ali da montanha e encontram lá um grupo de filósofos que já estavam lá há algum tempo. Chegamos aqui, paramos aqui para descansar, mas a trilha continua. E quando chegaram ao topo dessa montanha, já tinha um grupo de teólogos que estavam lá. Falaram, vocês demoraram, a gente estava esperando por vocês aqui. Então, assim, eu gosto muito de mesclar.
ciência, filosofia e teologia. Eu acho que esses 3 assuntos não só fazem sentido, mas como complementam um ao outro, assim. Na minha visão, né? Sim. Para aquele que quer considerar só um desses itens, seja feliz, siga seu caminho. Mas então como é que tu estabeleces a relação entre as teorias científicas da criação do universo, como o Big Bang, e as concepções religiosas? Olha, como eu disse, essa é uma caminhada, né? Eu nunca vou saber 100% dos detalhes, Sim. nem da ciência e nem também da interpretação bíblica. Mas para mim, até hoje... A Gênesis é o Big Bang? Olha, eu poderia dizer que faz sentido dizer que sim. Porque quando a gente pensa em que até, sei lá, desde a Grécia Antiga até meados do século passado, o único livro que dizia que o universo teve um início era a Bíblia. Todos os livros de ciência diziam que o universo era eterno. O próprio Einstein achava que o universo era estático, Sim. que era eterno. E aí aquele livro de canto, né, aquele livro da capa preta, diz que... Mas hoje, a gente, através do que sabemos, não do que não sabemos, voltando, o universo teve um início, teve uma origem. E a Está Bíblia... lá o ruído a dizer que teve uma origem. E a Bíblia diz, o universo teve uma origem. Ok. E aí quando a gente começa a ver um pouco com mais detalhes, a primeira entidade, a primeira coisa da criação, Deus disse, haja luz. A explosão. Na verdade, o termo certo seria uma expansão, mas assim, eu vou até reduzir mais os detalhes, para ficar mais simples. Quando a gente pensa no Gênesis, haja luz. Ok. E quando a gente pensa também na teoria do Big Bang, que é a mais aceita hoje em dia, que não é a única também, ela diz que a luz, ou seja, a radiação, os fotões, né, é também criado logo no início. Faz sentido, então. A luz, porque a luz, sem ela, sem os fotões, não há outras interações eletromagnéticas e tudo mais. E aí, essa sequência, né, de que então, haja luz, e depois vem ali um lugar, a porção seca, mas antes disso já tinha água, no relato de Gênesis. Hoje, onde a gente olha para o universo, a gente encontra água. Porque a água são os elementos leves, né? Hidrogênio e oxigênio. E a água é também o que permite a existência de vida. Como a gente conhece aqui na Terra, exatamente. Sim. E a água... E curiosamente é sempre aquilo que tu procuras noutros planetas primeiro. Olha... Sempre quando os meus colegas de exoplanetas vão procurar vida, eles até dizem a gente procura vida parecida como a gente conhece. Exato. Porque a gente não consegue encontrar aquilo que a gente não sabe que está procurando. Exato. Não sei se fez sentido. Faz. Se tu não sabes o que estás à procura, não vais encontrar. Então, quando pensa-se nisso de vida em outros lugares, a gente sempre tenta, ter a Terra como parâmetro de distância do Sol, que seria essa zona habitável onde a água pode ser líquida, e é importante ter um campo magnético, e se tem atmosfera, se não tem. Então, a Terra, pelo que a gente sabe até hoje, parece ser um lugar bem especial. Alguém pode dizer, olha, mas estatisticamente podem ter muitas outras. Isso é um número estatístico, a gente não observou. Sim. E segundo que também, mesmo que com a estatística, se a gente for colocar todas as condições que a gente precisa para a vida em estatística, teve um cara que uma vez calculou, ele chegou num número bem pequeno. Era uma chance em 10 elevado a 122. Só para você saber, o número de átomos no universo é 10 elevado a 70. Ok. Portanto, a chance é irrisória. Exatamente. Pode acontecer? Eu também tento ser científico quando eu estou falando de Bíblia. Pode. Mas é plausível? É razoável? Para mim, não. Para mim, tem muito mais argumentos a favor de uma mente inteligente. É assim que eu... Sim. Tu achas que as leis da física que governam o universo são leis inerentes à sua criação ou são imposições divinas? Ou seja, no sentido, como se Deus tivesse criado a ordem e a partir daí as coisas ganham a sua autonomia.
Excelente pergunta. Eu sei, eu só faço boas perguntas. Parabéns. E como sempre, eu vou dizer, a resposta mais científica, assim, geralmente na academia, na ciência, tem uma resposta que a gente sempre ouve. Os cientistas dão muitas respostas, eu vou te dar agora. Eu não sei. A gente ouve muito essa resposta. Mas agora, eu posso pensar um pouco sobre isso. As leis do universo, elas parece que funcionam muito bem, né? Sim. Estamos aqui. Exato, há uma ordem. Há uma ordem. E o próprio Stephen Hawking, ele tinha, num dos livros dele, dito que a explicação disso tudo acontecer era a própria gravidade. Ok. Só que a gravidade, sem a matéria para que ela possa atuar, não faz muito sentido. Sim. Não tô eu aqui... Sim, estamos a pensar. O Stephen Hawking, quem sou eu? Né? Eu sou o Davi, estudante ainda. Mas assim, pensando sobre isso, eu diria que a matéria precisa de leis para que ela possa existir como a gente conhece. E essas leis parecem, em alguns casos até, ao meu ver, é claro, serem quase que impostas assim. Eu diria, respondendo a sua pergunta agora... Não sei. Não sei. No world, não passa aqui, né, o seriado do Arnold. Arnold. Era um seriado que passava no Brasil, que quando acabava tinha uma música bem interessante, assim. Então, quando é fim de conversa, sim. A gente canta essa musiquinha. Exatamente. E aí, então, assim, eu diria que as leis da natureza, na minha perspectiva, aliando agora com teologia, sim, foram criadas por Deus. E eu diria também que o universo não foi, no meu ver, abandonado. Tipo, as leis estão prontas, agora segue. Eu diria que é muito... Eu tento sempre ter uma postura mais conservadora. Eu penso muito na dualidade. Sim. Então, eu diria que existem coisas que sim, a natureza faz. Então, 2 coelhos acasalam, depois dão muitos coelhos. Mas existem outras algumas que eu vejo intervenção divina. Tipo? Olha, a própria vida, como a gente conhece. Até antes da pasteurização, né, antes de Pasteur, acreditava que a vida ela surgia espontaneamente, na geração espontânea. Então você podia até fazer em casa o experimento. Pegava roupas, resto de comida, deixava lá no quintal e apareciam ratos. Aquilo virava rato. Olha, você podia fazer isso em casa. Mas aí depois, quando o Pasteur veio com a pasteurização e fez os ambientes controlados e fechados, a gente viu que vida gera vida. E até hoje, a primeira lei de Mendel, né, vida gera vida, a gente vê que as leis da natureza, por si só, até agora, a gente não consegue ver que ela produz vida por si só, se não tiver um agente externo. Exato. Um agente externo inteligente. Uma spark, não é? Uma faísca. Exato. Os próprios ensaios de laboratório que chegam perto ali dos aminoácidos, na minha concepção, já mostram que para aquela amostra, né, para aquele microambiente que está sendo controlado por um cientista que é uma mente inteligente, né? É um jeito que eu interpreto, que eu vejo. Sim, eu vejo, sabes, no outro dia, quando estava aqui a preparar a entrevista e quando estava a pensar um bocadinho sobre o assunto, eu imaginei, eu tinha lá em casa, há uns tempos, uma quinta, como é que se chama aquilo? Um terrário de formigas. Ah, ok, sim. Uma quinta de formigas, eu não me lembro, aquilo tem um outro nome. E eu estava a ver... Formigueiro. Não, acho que é terrário. Não sei. Okay. Não, terrário é da Umbanda. É outra coisa. Mas eu estava a pensar isso da perspectiva de Deus. Ou seja, eu estou a observar, eu criei não criei as formigas, mas criei aquele ambiente para as formigas e agora estou a observá-las a reproduzirem-se e a existirem mas partindo dessa premissa de que eu criei a ordem. Eu criei a ordem para que elas pudessem evoluir.
Ou seja, vai um bocadinho ao encontro disso, embora eu também concorde que o universo não esteja abandonado, mas eu acho que há uma criação da ordem que por si só, que a partir daí existe uma autogestão, porque como as roldanas, não é? As roldanas funcionam umas através das outras, não é? Portanto, há uma ordem que há criada, há um mecanismo que é criado e que a partir daí há uma espécie de autogestão, embora nunca esteja totalmente abandonado, não sei. Assim, a minha licenciatura, embora hoje eu esteja na astrofísica, eu fiz engenharia elétrica. E eu diria que o ápice, assim, se a gente for pensar nesse universo do ponto de vista de um engenheiro, ou até de um arquiteto, alguma coisa assim, é que o autofuncionamento é o ápice disso, né? Quando, sei lá, um engenheiro faz uma máquina que ele precisa rodar tudo ali, se ele não tiver, o negócio não funciona. Sim, basta uma peça não estar na engrenagem que ela não funciona. Mas se estiver tudo no sítio certo, aquilo vai funcionar. Mas implica também que tu, de vez em quando, vais lá ajeitar alguma coisa. E eu digo mais, a vida ela tem mecanismos de ela mesma regular os defeitos, né? Sim. Então, você faz um corte na pele, por exemplo. E suas próprias células vão saber o que fazer e vão resolver essa situação. Então, assim, e não só na vida, né? Parece até que eu sou biólogo, a gente tá falando muito sobre vida. Vamos falar mais de astrofísica. Não, mas falando da vida, um exemplo muito simples. Por exemplo, tu quando perdes um rim, quando vais doar o teu rim a alguém, ficas só com um rim, o rim com que tu ficas, ele naturalmente aumenta de tamanho e ocupa a função dos dois rins. E isto é algo que acontece naturalmente. E essas coisas já estão previstas, né, no código genético. Sim. E já estão lá. Esses mecanismos de tentar eliminar mutações. Porque, assim, quando a gente pensa em programação, e o código genético é programação, né? O Bill Gates disse que o DNA, a ADN é muito mais sofisticado do que o Windows. Você usa o Windows, né? Desculpa. Verdade. Mas assim... E basta uma letra trocada no seu computador aí, lá no código-fonte... Sim, que é o suficiente para dar merda. E é exatamente o mesmo com a vida. Exato. É muito curioso, sim. E isso com o universo também, né? Por exemplo, é importantíssimo, sei lá, que é um pouco mais da minha área. As galáxias têm um buraco negro para que mantenha toda a estrutura e a dinâmica. E os buracos negros mantêm a estrutura das galáxias? Os buracos negros são como, eu diria, colunas vertebrais, assim, das galáxias. Esse centro de massa que dá sustentação para que no caso de uma galáxia espiral, por exemplo, que tenha esse centro de massa, né? É importantíssimo. E será que uma pessoa atravessando o buraco negro vai parar a um multiverso? Olha, provavelmente não. Desculpa. Provavelmente vai morrer. Mas não sabes? Não sabemos. Pois é. Mas provavelmente você vai sofrer o que a gente chama de espaguetização. Ah, sim. Né? Exato. Mais ou menos o que aconteceu com os outros no fundo no submarino. Aqueles que foram lá ver o Titanic. Pois, talvez num sentido oposto, né? Ali... Eles foram assim e aqui é assim. Exatamente. Então, o seu pé, que estaria mais próximo de um buraco negro, se você estivesse indo de pé... Era assim, puxado. Estaria com uma ação gravitacional muito diferente da sua cabeça. Já está agora. Mas aqui na Terra é mínima. Sim. Então, isso provavelmente ia te esticar e ia virar um espaguete. Bonito e interessante. Lindo. Tu acreditas em vida extraterrestre? Eu, particularmente, não. Como é que é possível? Como é que é possível? Agora aqui baralhas as contas. Pois, justamente por isso de que a vida é tão complexa e precisa de tantas achas que Deus eu só vou fazer uns, não vou fazer mais? Não veria problema. Assim, primeira coisa que a gente não observou. Então, pelo que sabemos,
parece que não tem. Ainda não tem. É uma Tirando resposta os vídeos, tirando aqueles vídeos que tu vês e que sim. não foi a NASA, quem é que libertou? O FBI libertou. Pois é. Tens essas coisas todas. No Brasil tem vários... Já ouviu falar do ET Bilu? ET Bilu? Bilu, exato. Não vejas. É aquele que tu vai ao... Não é esse? Não vejas. Era, enfim. Agora vou ter que ver, não é? Não veja, não. Assim, a vida, pra mim, além de a gente só ter observado aqui e não ter observado em outros lugares, e por ter também todas essas condições tão dificílimas, eu diria que não. Mas se tivesse também não teria grandes problemas com isso. Eu acredito. Mas as minhas crenças também são diferentes das tuas. E lá está, é muito curioso, porque tu sendo... Não sei, os teus colegas acreditam em vida extraterrestre? Eu diria que alguns consideram uma alta probabilidade e alguns uma baixa probabilidade. Mas também tem a ver com as crenças. Ou seja, tem tudo a ver com as crenças sempre. Sempre. Sempre em ciência a gente parte do que a gente chama de axioma, né? Sim, o axioma, sim. Exatamente. Então, a partir dali, daquele pano de fundo, você depois constrói a argumentação e as coisas que você pensa. Então, desculpa de ter desapontado, eu não acredito, mas se tiver, para mim não vejo. E se descobríssemos vida extraterrestre? Imagina que finalmente recebíamos aquela mensagem, não é? Ou aparecia uma nave espetacular. Como é que isso afetaria a nossa compreensão de Deus e a relação da humanidade no universo? Olha, deixa eu dar uma... Esqueceste de dizer uma coisa. Sim. Essa pergunta é muito boa. Essa pergunta é muito boa. Parabéns. Assim, eu para comemorar essa pergunta muito boa, vou responder uma coisa que você não perguntou. Então. Se a gente primeiro considerar a vida não inteligente, depois eu quero considerar a vida inteligente. Se a gente encontrar, sei lá, uma bactéria, alguma coisa, enfim. A primeira pergunta sempre que tem que ser feita é: será que essa vida saiu da Terra? Do que no sentido da explosão? No Big Bang? No Big Bang? Não, por exemplo, a gente manda o tempo todo coisas para o espaço. Será que não esterilizaram isso bem? E foi com algum micróbio? Não sei. Essa é a primeira pergunta que tem que ser feita se um dia foi encontrado. Será que saiu da Terra? Depende da distância. Ou não? Sim. É claro, sim. Nesse caso, no sistema solar. Mas, sei lá, encontraram uma bactéria em Marte. Essa é a primeira pergunta. Já lá colocámos coisas. Está lá muita coisa que veio da Terra, Tem, não é? Exatamente. Ou então até, sei lá, em tempos remotos, já vi até teorias de, sei lá, por exemplo, cai um asteroide aqui na Terra, e aqui a Terra tem muita vida, né? Então, com uma poça de água ali, não tome água porque provavelmente vai ter vida ali e vai te fazer mal, né? Então, sei lá, um asteroide cai na Terra super grande e alguma rocha ricocheteada para o espaço e leva consigo algum micro-organismo. Então, assim, ok. Mas se tiver dito, não, realmente não é vida da Terra e tal, não sei o quê, eu ia dizer, que legal. Parece que... Não estamos sozinhos. Parece que não. Mas agora, a pergunta de vida inteligente. Como, para mim, Deus, ele é Jesus. Jesus é Deus encarnado em homem, veio aqui para a Terra, e eu encontrasse algum homenzinho verde, eu ia falar para ele, olha, vocês têm Bíblia? Não temos. Então, a nossa que tá valendo. Se ele dissesse, não temos, Deus se revelou a nós. Aí sim, então vamos sentar e vamos conversar. Vamos ver e vamos conversar, vamos discutir. É o que eu penso nas minhas filosofias malucas. E há essa premissa muito curiosa que é nós acharmos que se houver a vida inteligente, que é muito mais evoluída do que nós. Pode não ser. A gente é muito... a gente tem muito essa ideia da ficção científica, né? Sim. Que eles... Ou que vêm fazer mal, ou que são super evoluídos. Exatamente. Eles sabem. Quem são eles? Não sei. Eles sabem. Né? Exato. E controlam leis da natureza e tudo mais. Assim... É claro que a gente... Bom, é isso. Se a gente
Um dia encontrar, eu diria que provavelmente a chance de ser organismos mais simples, se eu tivesse que apostar, seria nessa. Organismo simples. Vida inteligente eu acho muito mais difícil. Mas se um dia encontrarem, Pois, não sei. a gente troca uma ideia. Não sei. Como é que tu vês, por exemplo, aqueles programas do National Geographic, dos aliens, dos ETs, tu, quando vês aqueles relatos que encontraram isto, encontraram aquilo, ou as imagens, o que é que tu olhas para aquilo e pensas o quê? Olha, ali eu acho que é caso a caso, né? Então, tem pessoas realmente mal intencionadas que vão mentir e vão inventar coisas só para conseguir mais cliques e tudo mais. Vão ter pessoas sinceras, eu diria. Eu não vou excluir essas pessoas. Existem pessoas sinceras que podem ter passado por alguma experiência que não sabem explicar. Que pode ter uma origem mental ou um fenômeno da natureza que a gente não conhece, ou até uma experiência espiritual, por que não? Então, acho que vai muito de caso a caso e a gente, dando aquela resposta científica que agora você aprendeu, não sei. Nunca saberemos exatamente o que aconteceu em cada caso ali. Mas eu gosto muito, olha, curiosamente eu estava a falar do livro e está ali o livro que eu estava a falar ali em cima, Le Pensée de Dieu, que é, eu procuro muito, eu sou uma pessoa crente, embora, como te disse, as minhas crenças são um pouco diferentes, mas eu procuro muito estabelecer esta relação entre a ciência e a fé, e entre a ciência e Deus, e eu acho sinceramente que é muito mais aquilo que temos a ganhar em colocar perguntas do que afastar, como muita gente da ciência faz, simplesmente ignorar ou afastar. É como dizerem, se calhar já te disseram, há muita pessoa, tenho muitos amigos que são ateus, e o facto de eu ser crente é como se eu fosse menos inteligente. Quando eu acho que, não, para além de deixar, não acho que seja menos ou seja mais, mas eu acho que a minha grande diferença, no meu caso, é que eu tenho uma coisa a mais do que eles, que é eu coloco perguntas. Para além disso, não é? Eu acredito na ciência, eu vou ao médico e é a ciência que me cura ou whatever, mas eu acho que lá está a ciência, e a própria Bíblia fala disso, eu não sei em passagem que é, mas que fala exatamente da importância do homem ir ao médico, por exemplo, e de procurar um enfermeiro, acredita em Deus, reza, mas depois vai ao médico. Exatamente. É? Portanto, há aqui uma separação que foi feita por nós. Pois e é claro que isso que você está falando das perguntas, uma boa pergunta, muitas vezes ela é mais importante do que uma resposta, né? Sim. E a ciência é feita de boas perguntas. O meu antigo supervisor do mestrado, ele era um querido, assim. Ele nos obrigava a fazer perguntas no final da aula. Aquelas aulas super difíceis, ele dava uma cadeira de astrofísica extragaláctica. E aí e éramos 3 alunos na sala vazia, nós éramos 3 alunos. E não tinha para onde escapar. Ele falava, hoje cada um vai fazer 3 perguntas da aula. E como é difícil fazer boas perguntas. Sim. Boas perguntas. E eu vejo que, às vezes, essa visão de mundo mais fechada, de não se questionar, parece que inverte, né? Porque o preconceito de alguns é que os crentes não questionam, apenas creem. Mas quando a gente olha para outras pessoas que se dizem não crentes, elas também não questionam, também não creem, né? Sim. E é isso que a própria Bíblia nos estimula a perguntar. Por exemplo... Eu acho que não será a todos, porque senão não tinham chamado herege. Olha... Mas isso, ou seja, também parte de cada um de nós. Exata... Querer colocar as perguntas. Exatamente. Eu gosto muito de citar aquela passagem em que Jesus, depois de ter ressuscitado, ele vem falar com Tomé, que tinha duvidado. Sim. E ele não teve aquela postura, olha, Tomé, sua falta de fé, agora você vai para o inferno, e você não pode questionar. Não. Ele teve a oportunidade que os outros não tiveram, que foi de tocar. Jesus veio, você que estava com dúvida, eu gosto de você, vem cá, pode tocar. É isso que está relatado na Bíblia.
Então, para mim, a fé cristã, ela é super aberta, eu diria até mais do que super aberta. Ela exige perguntas, porque a Bíblia diz que Deus nos quer com o nosso coração, nossa alma e nosso entendimento. Sim. Então não é para que, eu quero só que você acredite e deixe o seu cérebro do lado de fora da porta. Não, é um convite à plenitude, né? Então, eu posso pensar, eu posso questionar, eu posso fazer perguntas, e eu acho que a vida sem perguntas seria muito chata, né? Olha, Davi, muito obrigado. Com isto tudo já passou 1 hora, meu. Já viste? Olha, incrível. Posso vir a segunda vez. Acho que sim, olha, acho que é uma boa ideia, porque eu tenho muitos convidados que regressam e acho que temos aqui muitas perguntas que ficaram por fazer. Exato, e as poucas que você fez eu disse que não sabia, né? Exato, eu acho que temos que ir os dois para casa pensar Maravilha. nisto. Muito obrigado por teres vindo, por teres aceito este convite. Quanto a vocês, já sabem, venham aos comentários. Partilhem a vossa opinião, aquilo que acreditam, que acham, a importância de colocarmos perguntas. Já agora, se gostavam de ver o Davi cá de novo e a falar sobre o quê, e isto vai especificamente também para quem está no Patreon. Isto eu estava aqui a ver, porque o Davi já está nesta parte das novas questões dos patronos. Portanto, se gostava, quem está no Patreon, se gostava de ver cá o David de novo e o que é que gostava também de lhe perguntar. Quanto a vocês, voltamos para a semana com mais um tema. Muito obrigado por estarem desse lado e coloquem perguntas sempre. Sobretudo, um abraço.